Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, que acontece com o apoio da X-Play TV. Aqui a gente conversa sobre cultura, sobre arte, sobre produção cultural e artística. Então, se você gosta desse conteúdo, segue esse canal, baixa o super app X-Play Digital e manda sua opinião para nós, manda sua dica e tudo. Aqui hoje a gente tem, assim... Geralmente a gente chama pessoas que a gente admira, que nos inspiram, né? Que de alguma forma a gente se identifica. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, que é a Michela Biazuz, que é educadora física, formada pelo método de reeducação do movimento de Valdo Bertazzo, com vários cursos de capacitação e aperfeiçoamento na área de biomecânica, do movimento humano, de elementos circenses como aéreos, parada de mãos, cordas, faixas, trapézio. Treinou com professores da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, dentre outros. E, além dos aéreos, estuda parada de mão com Miguel Santana, handstand. Iniciou a prática de acrobacia e dança aérea circense em 2015. Paralelo à carreira artística, é instrutora de aéreos desde 2017, tendo fundado o Circo de Aéreos Joanas Dar em 2018, onde ministra aulas, coordena e dirige os espetáculos do grupo. Temos também aqui conosco a Andriele Lopes, que é bacharel em comunicação social e licenciada em dança pela UX. Atualmente atua como instrutora e acrobata de aéreos circenses, além de aplicar os conhecimentos em comunicação e organização de eventos como produtora, junto ao Circo de Aéreos Joanas Dar e prestando assessoria a outros artistas. Desde 2012, dedica-se à dança aérea e arte circense. Entre outras modalidades, já teve contato com técnicas de tecido, lira, polidense, acrobacia, de solo e clown. Muay Thai e parkour. Pois é. Então, essas meninas aqui, elas se movimentam muito e muito bem, e elas são muito inspiradoras. Vocês são lindas. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada, nós. agradece. É um prazer recebê-las aqui, gurias. Tudo certinho? Tudo ótimo. Queridas. Olha só, então, me chamou a atenção, assim, a questão da Michela, porque sabe, Michela, que eu sou formada em educação física? É mesmo? Pois é. Olha, mas assim... colega. Não. Não, nunca exerci, né? Mas eu me formei em 98. Eu acho linda essa questão do movimento. E eu vejo que o trabalho de vocês é essencialmente isso, assim, né? É um estudo do movimento, como que isso vai ser apresentado. Eu queria saber, assim... inicialmente, assim, como é que foi a dificuldade de começar esse trabalho, especialmente, porque vocês atuam especificamente com essa questão do Joanas, né, do Joanas Dar, então, do grupo, que é uma escola, mas que vocês fazem várias produções e tudo mais. Então, eu queria saber como é que foi o desafio inicial para instituir essa estrutura que hoje vocês apresentam. Na verdade, começou como um hobby, né, Olha. porque não tá ali na minha ficha, mas eu inicialmente sou formada em veterinária. Olha isso! Sim, aí eu me formei e tava nessa de tentar passar em concurso, estudando muito, e apareceu uma oportunidade de fazer uma oficina de aéreos aqui em Caxias. Aí eu pensei, bom, eu vou ir pra, né, desopilar um pouco, e eu me apaixonei, assim, foi um negócio que eu gostei demais. Olha só. E acabou que não deu certo a veterinária, não passei nos concursos, e eu fui cada vez mais me aprofundando nessa arte. E essa professora que dava aula, ela acabou saindo, e surgiu a oportunidade, tu não quer dar aula? Depois de 1 ano que eu tava fazendo. Aí eu pensei, meu Deus, será? Talento, né? E aí foi, né? Eu comecei a dar aula, tinha 3 alunos, sendo que um era André, eu acho, né? Na época. Eu acho que sim. Legal. E foi uma coisa, assim, gradual, mas que foi rápida, né? Se for pensar, hoje a gente tem 6 anos de escola. De Joanas mesmo, né? Porque ainda teve um tempo antes que não era Joanas. Que a gente fez parceria junto com o ginásio de escalada, a gente usava o mesmo espaço. Que era lá no Bugio. Era lá no Rio. E aos pouquinhos a gente foi indo, assim, sem, né, muita pretensão, foi indo. E hoje a gente tem a sede, né, que a gente construiu específico para fazer essa atividade.
A gente está crescendo, tem o nosso grupo artístico. Então, foi um caminho muito bom, tá sendo, né? Porque a gente tem... Antes do espaço que vocês ocupam hoje, que vocês construíram e tal, existia alguma coisa nesse sentido em Caxias? Eu não tenho conhecimento disso. Existia, sim, mas eram coisas pontuais. Tinham oficinas. Eu sei que a Zica, né, comentou com nós, a Zica Stockman, que ela fez alguma coisa muitos anos atrás. E era muito, eu acredito assim, a gente trabalha especificamente com a questão dos aéreos. Então é um trabalho muito focado, e aí a Micaela acabou se aprofundando muito no estudo até do ensino da técnica, né? Perfeito. Então acaba sendo um trabalho diferente, porque muitos espaços tinham a prática, mas não tinha uma pessoa focada em estudar, em ensinar aquela técnica. Ele tinha o aparelho disponível e tu vai lá e tenta, e testa coisas. E a gente fala que quando a gente começou nos Jurassic Circus, e era meio que assim, tinha, né, a primeira coisa que tu aprendia a fazer era subir. E aí tu ficava um mês tentando subir, e depois que tu subisse, a gente ia ver o que fazia. Caraca. Então era muito diferente, assim, a gente não tinha um método, uma didática, né? Então acaba que a gente não explora tanto as outras áreas, as outras linguagens do circo, mas aí, nesse caminho, ele começa a ser muito mais acessível para a pessoa começar a praticar, né? Tem muita gente que começa, nunca fiz nada, não sei se eu vou conseguir, então tem um cuidado, tem um entendimento do que precisa para que a pessoa possa evoluir dentro da prática, né? Então, acaba Pois é, sendo... eu tenho muita curiosidade, assim. Eu acho lindo, acho assustador um pouco. Meu Deus do céu, a gente vai falar da participação de vocês nas Surdolimpíadas. Gente do céu! Sim. Cara, vocês estavam lá em cima do ginásio, eu olhava pra E esperando já antes, né? Não, é uma loucura. Eu acho magnífico, assim. E eu queria entender também cada uma das coisas, mas primeiro eu quero uma curiosidade pessoal. Qualquer pessoa pode subir nessas estruturas de aéreos? Não, depende do peso. E esse é o ponto. Então não dá. Eu Esse é o ponto. além do peso, eu bateria com a cabeça no chão por causa da altura. Na verdade, é que daí o Rafa não precisa, né? Onde é que ele já tá? Um Integral assim. Boa, Andinha! Mandou bem, mandou bem. Não, é isso. Claro, esse conhecimento da técnica, eu jamais tentaria por minha própria conta. Mas alguém me instruindo e tal, dizendo, tem que fazer assim, assim, assado, eu iria até um meio metro do chão. Eu acho que eu conseguiria. Dá pra fazer assim. Não. Sim, mas qualquer... A gente hoje pega alunos a partir de 8 anos, né? Porque Uau! crianças mais novinhas a gente testou e a gente viu que é mais uma brincadeira, né? Mais uma coisa lúdica, daí a gente deixa isso para outros professores. A gente pega já mais para ensinar técnica. De 8 a... De 8 a perder de vista. Quando 3 a pessoa pontinhos. sentir que dá. Claro Uau. que eu sempre digo tipo que é de uma trabalho. atividade intensa, né? Ela Claro. exige bastante. Uhum. E ela acaba fazendo com que o teu corpo se molde a essa atividade. A vantagem é que ela não é uma coisa específica, né? Como se tu fosse, sei lá, jogar futebol. Uhum. A gente tem que trabalhar muito com flexibilidade, mobilidade, forças específicas e forças diversas, memória para entender as tramas, os nós. É. Então a gente Atenção acaba também, deixando atenção. o corpo preparado para tudo. Sabe? É Perfeito. uma coisa assim geral. Sim, porque pode acontecer da pessoa cair também. Pode, mas a Mas tem gente que ter o jeito, sim, inclusive, de tentar se Sim, recuperar. a ou, gente enfim. sempre tenta diminuir esse E risco, né? claro. A gente Claro. sempre começa baixinho, nunca Claro. vai começar Claro, com a imagina. Com criança, vocês usam colchões? Tá. Sempre. Por padrão. A gente, tá. porque o que a gente fala, né? Que o circo em si, ele tem como característica da arte circense é envolver o risco. Então, Perfeito. o risco, ele é... Sim. Tu parte dali. O jogo Perfeito. começa, inclusive, o clown, né? Uhum. Se fala o risco de morte do número, né? Uhum. Se o clown perdeu a piada, ele morreu ali na cena. Então, a gente fala que o circo, ele... Todas as linguagens, todas as disciplinas, né? Que bonito. Elas envolvem o circo, o risco, risco. né? E aí, a gente trabalha para diminuir
as possibilidades de acontecer o erro. Então, a gente trabalha com colchões de segurança. Então, a gente tem as regras, né, que ela colocou lá na escola. A segunda regra é nunca se sobe no aparelho sem colchão de segurança. Perfeito. Então, e é isso que a gente procura. Eu entendo muito, eu trabalho com as crianças, eu entendo muito que é um trabalho de desenvolver a autorresponsabilidade também. Claro que De sim. saber o que eu sei fazer no chão, o que eu sei fazer no baixinho, se eu vou subir, se eu Uau. tenho força para subir e para descer, se eu vou conseguir fazer o movimento sair dele, como é que eu saio. Porque é isso, né? Né? De repente tu te esgota lá em cima e tu tem que Exato. desmontar. E às vezes isso é mais comum de acontecer, né? Da Claro. pessoa ficar lá em cima enrolada e não Do que conseguir cair. descer, do que cair. Que pavor. E tu trabalha com crianças maior que tu. Desculpa, mas é que tava 1-0. Tava 1-0 e eu tava Não, gente, engasgado. sério. Ela fez um bullying antes que ela falou que Quase. eu alto demais. Ainda não, mas elas estão quase. Ano que vem. Inclusive, agora nos ensaios desse ano, eu tava fazendo um vídeo do ensaio de uma das meninas, e daí estávamos nós duas, e de repente eu olhei o vídeo e eu vi que nós duas estávamos vestidas da mesma cor. Eu acho que ela tava com uma calça cinza e blusa preta, eu digo, gente, eu já tenho dupla do meu tamanho. Que amor. Elas Legal. estão quase do meu tamanho. Sim. Que amor. Sim. Que amor, meu Deus do céu. É muito legal, elas são maravilhosas. Imagina. E da onde que nasce exatamente a parceria de vocês duas? Pois é. Pois é. Tu era aluna ali. Isso. E aí, quando que é eu que- sou metida. Um pouco, eu acho que a parceria começou porque eu sou bem metida. E aí, eu fazia as aulas. E eu sei que na pandemia, antes da pandemia, né? Mas na pandemia mesmo, eu trabalhei com marketing durante muito tempo e sempre fiz essas outras coisas que nem a Miquela falou, né? No hobby, assim, no tempo extra. E aí, quando eu tinha folga, eu ia, né? Sempre. Todos os turnos. Sempre que dava. E aí, ali na pandemia, eu levei um empurrãozinho, que é aquele chute na bunda, que é um empurrãozinho, porque fechou o departamento de marketing de onde eu trabalhava. E eu tava começando o curso de dança naquela perspectiva de vou fazer uma disciplina por semestre e em 2035 eu termino. E aí, aconteceu essa conjunção aí... E eu disse, tá, é agora que eu vou. E aí a gente começou a fazer os projetos e aí que amarrou mesmo. Daí eu comecei a dar as aulas em seguida, então a parceria amarrou nessa virada, assim, mas a gente já fazia coisas antes. Sim, Né? eu acho que foi ali quando surgiu o grupo artístico, né, das Joanas, que a gente tem... Todas são alunas que tiveram disponibilidade para ensaiar mais, quiseram se aprofundar, e a gente formou esse grupinho. São 4 meninas, às vezes a gente vai eu e a Andrea, às vezes a gente chama mais gente, que daí nós fizemos as Surdo Olimpíadas, os Natais, e foi aí daí que começou, né, essa parceria. E esses elementos aqui, eu vou retomar aqui, porque de fato eu fico um pouco na dúvida, porque são as cordas, as faixas, trapézio, tem também a tal da lira, tecido. Cara, isso tudo. Todas praticam tudo isso. Bom, o tecido a gente sabe o que é. O que é a lira? Lira é aquele aro, né? Tipo um bambolê. Ah, perfeito. Sim. Que é lindo no Lunares. Vocês usam muito isso. É muito, muito bonito. Sim. Aliás, os espetáculos que vocês fazem são encantadores, são lindos demais. E porque eu acho muito legal, assim. O que mais que eu não sei aqui, o que é? A gente trabalha... Todas aprendem todos os aparelhos, assim? Se chama de aparelho isso? Aparelhos. É. A gente tem contato com diversos aparelhos, né? Não todos. Mas a gente procura, assim, que nem a Miquela falou, deixar o corpo pronto para qualquer demanda. Então, é interessante que a pessoa, às vezes, chegou, né, já gente lá na escola que, quero fazer só tal aparelho. Mas, mesmo assim, durante a aula, tem os outros aparelhos disponíveis, então a gente vai experimentando, e aí, dentro daquilo que a pessoa mais gosta, ela vai se aprofundando, assim. Então, não necessariamente todo mundo faz tudo. Ah, tá. Mas a gente tem um entendimento de como que funciona. E eu gosto de apresentar os aparelhos para os alunos, né? O tecido é o foco principal.
porque eu acho que ele fortalece bastante, ele é difícil desde o início, Olha. e ele prepara o corpo do aluno para qualquer coisa. Uhum. E eu costumo, uma vez, cada mês, né, eu trago um aparelho diferente além do tecido. E esse mês é o trapézio, Uhum. o mês que vem vão ser as faixas. Então, todo mundo experimenta um pouquinho. Entendi. Para ter esse corpo pronto, como a André disse, para qualquer coisa. Vou pegar aquela cadeira, vou pendurar ela, Aham. eu já posso saber o que dá para fazer ali. Uau! Que é o tipo de trabalho que nos interessa, assim, que é justamente a gente caminha mais pro lado do circo contemporâneo, Uhum. que é isso de sair da técnica por si só Uhum. e começar a abordar isso em de outras formas, né? Então a gente, Incrível. que nem a Miquela falou, se eu vou pendurar uma cadeira, que nem a gente desenvolveu a espiral pro Lunares. Pois é. Então a gente pode buscar outras formas de fazer também e colocar essa técnica, né, à disposição de outras Sensacional. formas de expressar. Muito legal. Eu sempre puxo a conversa para esse lado, porque é sempre uma coisa que eu acho que eu tenho um trauma. Que é assim, ó. Você está falando de profissões, aí a André trabalhava com marketing, veterinário, educação física. O único que não trabalha aqui sou eu, né? Não, porque eu tô trazendo para esse lado, porque justamente, né, a Caxias, né, pô, eu amo a minha terra, mas sempre teve essa dificuldade, né, dessas coisas. Pra música já é uma dificuldade absurda, e eu até ontem tava ouvindo, ontem, maneiras de dizer assim, tá, mas tu é músico, tá, mas e tu trabalha? Não trabalho, só músico mesmo. Pensa Não- a gente que não trabalha com curto. circo. Não curto. Então. E aí vocês trabalham com circo, né? E vocês trabalham sério. Vocês trabalham Meu Deus. sério, né? Meu Deus, assim, porque a gente sabe que existem muitas pessoas, assim, que elas trabalham com uma determinada arte, mas enfim, tem sempre o subterfúgio, tem uma maneira de se beneficiar, e a gente gosta e procura também convidar as pessoas que se dedicam à arte. Uhum. E não as pessoas que se locupletam da arte, né? Olha. Essa Tu palavra tá foi com idiota. um vocabulário. É que eu ando lendo, eu leio muito. Poxa vida. Melodias e Memórias é super cultura. né? Viu? Vocês não tem Tá noção. pensando Só que não me pergunta o que significa. Vai, Uma tranquilo. coisa Segue o por baile. vez, Pergunta, né? imagina. Segue o baile. E como é que vocês vê essa situação? Além do amor pela arte, como é que vocês conseguem se organizar a ponto de fazer com que isso seja gratificante em todos os aspectos? Como é que vocês veem isso? Como é que é pra vocês isso? Não é fácil. É. Não quer dizer que a gente não se descabela de vez em quando, de vez em Aham. sempre. E eu acho que é muito de olhar um pouquinho lá pra frente e pensar, o que eu quero com isso aqui? Né? Às vezes a gente... não dá pra dizer que não, assim, né? Volta e meia a pessoa assim, vem se apresentar, te dou um sanduíche. Não, obrigada. Claro. Então a gente... Já começa o recado, ó. O cachê, eu tenho pouca verba, mas eu adoraria. vocês, nossa, eu né? sou muito fã do trabalho de Mas eu vocês, tenho mas pouca agora verba. eu não tenho Então, verba. ou uma coisa ou outra, né? Ou uma Isso, coisa ou e outra. eu acho que a gente tem muito isso de entender que o trabalho que a gente faz tem que ser sério. Isso. Porque a gente, bem ou mal, a gente tá se colocando em risco. Vamos voltar Meu para aquela Deus, ideia, claro. né? Claro. Sim. Então a gente tem que primeiro se colocar de uma forma profissional. E aí, por exemplo, a gente tem muitas vezes, vem fazer lá. Tá, mas tem estrutura? Não sei, Bah, tem que ver. Imagina. Então a gente já começa entendendo que o nosso trabalho ele tem uma série de questões que a gente precisa resolver antes de, sim, vou. E claro. Sabe, a gente tem muita vontade de fazer as coisas, mas a gente procura sempre ir colocando o que é as necessidades, né? E não abrindo mão do que é necessário. Com certeza. Então, é segurança, é condição, né? O cachê correto, remunerar bem quem trabalha junto, Claro. ter a equipe de segurança. Então, tem essas coisas e também entender, tipo, esse evento, tá? Então, quero muito fazer. Uhum.
tem a ver com o que eu quero para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, entender, ter um pouco de fazer esse exercício, né, de futuro, assim, de pensar, tá, o que a gente quer fazer pro ano que vem? Queremos seguir esse caminho. Essa oportunidade que surgiu, ela não vai remunerar, não vai financeiramente nos resolver, mas ela tá dentro desse caminho que a gente projeta. Claro. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que a arte, ela mexe com a gente, porque eu trabalhava com marketing, eu achava ruim, porque eu trabalhava até muito tarde. E aí agora... E agora tu não tem horário pra nada. A gente trabalha sábado, tempo domingo, todo. feriado, o tempo Claro. todo. Se os pais mandam mensagem às 11h30 da noite, tu tá lá disponível. Então, a gente trabalha muito, porque a gente quer muito que a coisa aconteça. Só que aí a gente sabe o que a gente quer que aconteça, né? Então, acho que meio que por Mas esse caminho. se a gente fosse depender só da parte artística, dos Isso. eventos, Não, Não teria como. é a escola que a Que gente segura a consegue segurar, né? Uhum. Fosse fazer tudo como manda o figurino, eu precisaria ter um engenheiro que avaliasse a estrutura, onde eu vou ancorar o aéreo, eu preciso ter uma Claro. pessoa que tenha formação em trabalho em altura, e isso é custo. Meu Deus, E claro. as pessoas não muito custo. entendem isso, né? Claro. Então, vão achar que o mesmo valor que paga para um dançarino de chão Exato. vai ser igual. Claro que o trabalho é excelente dos Sim. dois, Meu Deus, só que claro. a gente Vocês precisam de precisa uma estrutura. de uma estrutura. Mas tu vê que isso que vocês estão falando desse lance do profissionalismo, além de todo o trabalho lindo que vocês fazem, esse trabalho de educação das pessoas, delas Exato. entenderem do valor das coisas, eu acho um trabalho essencial Importante. que as pessoas que trabalham profissionalmente com a arte, elas exerçam. É. Uhum. Sabe? Porque, cara, a gente vem de uma cultura que eu mesmo senti em casa, tipo assim, não, cara, tu tem que trabalhar, meu. O violão é uma coisa que daí no final de semana tu toca o violão. Meu pai me ensinou violão, porque meu pai gostava de violão, porque daí ele ia tocar, ele tá sempre rodeado de mulher. Tem o seu valor. Eu não vou negar que, claro, quando eu começo... Não, mas é que é verdade. Não. Ai, Rafael. Mas Calma. é que era Sim, assim. tudo certo. tô Imagina, falando- guitarrista de banda de rock, o que Qual tem, é que é? No início, o que Claro, atrai isso? o cara Claro. vai pra essa Claro. olhando pra isso também. No início, eu vejo aquela situação de palco e tal, eu era uma pessoa muito tímida. É óbvio que isso também me encantou. Só que chega num ponto que tu começa a mostrar... Então, se a gente vem de uma cultura assim, que eu mesmo venho de uma cultura assim, como é que eu vou exigir que as pessoas entendam que ir lá e cantar não tá valendo só pelas piscadinhas? E pela cerveja, né? E Troca pela por cerveja. cerveja. Porque no início, se me der uma cerveja de 50 piscadas, eu topei. É. Só que o que acontece? Tu vai ficando mais velho e tu vai vendo que tu pode fazer isso, se tornar uma profissão, e as pessoas, elas não sabem. As Sim. pessoas não sabem. Então, no momento que um artista, que uma pessoa que trabalha com arte com seriedade, ela tá explicando, ela tá alimentando uma rede. E tá ajudando, né? Ela tá todo- alimentando a todo rede. grupo. É. Não, aqui não é assim, vocês não estão entendendo. Que a semana passada até a gente falou com alguém, uma pessoa que valoriza muito a arte, e ela brincou, o Rafa não gosta de trabalhar. Cara, uma pessoa que a gente admira Sim. muito, tipo, foi uma brincadeira, tudo Foi certo. só uma Meu Deus, brincadeira. meu Deus. Só Óbvio. que aí, Mas pegou no gente, coração. não pegou. Não Mas pegou. É. Mas é assim, ó, é importante lembrar que eu vou estar me divertindo dia 31 de dezembro, na família, numa outra família. Não é minha. Eu vou estar me divertindo O ano lá, passado, a gente virou Tu o ano, eu e o entende? Rafa, na estrada, voltando É. de um evento. É. sabe? Sem Então, contar quantas horas tu estuda. Claro. Isso eu sempre Tu, me... né? N É. coisas. A Não é técnica, só ir lá, estudo. chegar e fazer. É. Então eu acho que é importante também, é por isso que eu achei legal vocês falarem da... Cara, a gente tem esse trabalho também. Uhum. Não é assim. Uhum. Não é só vem aqui só dar uns pulinhos. É. Vem dar uma voadinha Só faz uma aqui. coisa que tu tem pronta. Sim. Sabe? Só faz uma coisa que tu tem Sim. pronta. Cara, Fica aí só 10 minutos, é só 10 é 10 minutos. ali Tu vai me cobrar pendurada aí. essa história dos 10 10 minutos. minutos, gente. É. Quanto Só que 10. custa? Imagina o esforço. 10 Eu contei, eu não sei se eu já contei aqui no episódio, aquela história de um poeta argentino que ele tá num bar Ah, sim. e aí ele é um Ah, poeta. sim. E aí ele escreve um negócio e dele não gosta, ele
amassa e joga no... Já um senhor, assim, ele joga no lixo. E aí vem uma pessoa do bar e junta-se, ele, que massa isso aqui. E dele fala, já que tu jogou no lixo, eu posso ficar para mim e publicar? O cara falou, não. E aí ele falou assim, mas meu Deus, demorou 5 minutos para escrever. E ele olhou pro cara e falou assim, não demorei 5 minutos, demorei 40 anos. Sabe? Então uma musiquinha, que às vezes o pessoal vem e toca uma musiquinha. Hoje sim, eu aprendo aquela musiquinha em 5 minutos, talvez. Sim, mas... Porque eu tenho uma bagagem de 40 anos fazendo isso. Sim, exato. Sabe? Então vocês, quantos calos ali, sabe? Vai, sobe, desce. Nossa. As mãozinhas de princesa. Peraí, meu. Sabe? Então é importante, eu acho que esse trabalho... Isso. Paralelamente, esse trabalho de bastidor, assim, de explicar, educar as pessoas, porque as pessoas também não têm culpa. Com toda essa delicadeza delas, né? Porque elas são super suaves, assim, no jeito de falar. É um pouco menos intenso que o Rafa, né? Que o Rafa é um pouquinho mais veemente. Uma vez tu era. Agora eu já não respondo mais nada. Me pergunta, eu digo, olha o que me mandar. Eu mando pra Tita, daí eu dou uma rançada rápida, assim, com a Tita. Aí vem aqui cantar uma musiquinha. Aí eu dou pra mim, daí sou eu que respondo. É que eu fico ofendido até pelo compositor. Nossa. Quando o cara, aí vem cantar aqui uma musiquinha. Cara, como é que tu vai chamar? É que a gente dissipa aqui e depois... Uma baita da música de musiquinha. Mas tu sabe que até isso ali que tu tava falando, né? Que fica como... Toca o violão nas horas de folga e tal. E é uma coisa que eu senti quando eu fiz essa transição de trabalhar só com isso, pensando no... E eu sempre tive esse entendimento que enquanto eu tratasse isso como um hobby, ele ia ser um hobby. Então, isso também tem a ver com o trabalho artístico. Ele tem que te sustentar dentro para que tu possa chegar a um nível de profissional mesmo, né? Então, se tu trata aquilo como profissão, tu vai o resultado vai ser diferente. Sim, até pra ti, a autoestima, né? A gente tem um trabalho de qualidade, então... Tu ter tempo para se dedicar, para estudar, né? Que, por exemplo, isso que a gente tava falando esses dias. A gente acaba não parando para pesquisar, para estudar as coisas. Então, a gente quer estudar outras coisas que não tem uma fórmula pronta, né? Então, a gente tem que gastar um tempo com isso. Então, tu tem que ter tempo para se dedicar. E isso vai refletir no tipo de trabalho que tu vai apresentar depois. Perfeito. Então, é isso que a gente fala, assim, que o valorizar o trabalho do artista, ele também significa tu permitir que ele se aprimore naquilo que ele vai te oferecer depois. Claro. Então, se a pessoa não paga pelo trabalho artístico o suficiente para que aquele artista possa estar fora do palco, trabalhando também, esse é o ponto, sim. Tu não vai ter um trabalho de qualidade. Isso é uma coisa que só um artista consegue se dar conta. Porque a gente vai atropelando as coisas, Porque se a gente fica sempre correndo atrás... Isso. E tu precisa ter essa reciclagem, esse estudo, esse tempo para analisar, para estudar, para buscar, para... Né? Isso eu ia perguntar também, porque paralelo à questão da escola que vocês têm, eu imagino que quando vocês se apresentam, vocês acabam divulgando a escola, né? Claro. Assim, então, quer dizer, cada apresentação que vocês fazem com o grupo, os espetáculos que vocês fazem, inevitavelmente atrai a atenção de pessoas que vão frequentar a escola. Mas, como é que funciona a produção de um espetáculo, assim, sabe? Vocês já tiveram, eu estava olhando ali acho que foi no portfólio de vocês, tem a questão do Unidu, tem o Lunares, que foi videocirco e espetáculo, né? Tem, o que mais? Vocês fizeram um grande espetáculo do Natal, né? Lá em 2021, 2022, o Passeio no Céu, e fora os espetáculos de final de ano dos alunos e tudo mais. Como é que funciona a concepção disso, assim? Quando é que vocês tiram esse tempo para produzir essas coisas? Sábado, domingo. Sim. Nos dias de folga. Mas é interessante porque esses trabalhos que a gente tem, a gente surge uma oportunidade, né? Foi mais ou menos assim. Surge a oportunidade de produzir, de trazer aquela ideia que estava mais ou menos organizada e a gente apresenta. E aí, o que acontece, por exemplo, com o Lunares e com o Passeio, né? Que foi o que aconteceu também. A gente tem uma ideia inicial. Por exemplo, no Lunares, a gente começou num edital ali da pandemia. E aí, a gente
naquela época, né? Então, partimos para a ideia de um videocirco. E aí, tinha esse material. Enfim, a gente depois, a convite do Sesc, fez a adaptação para o presencial. Então, a gente estudou mais um pouquinho, fizemos a adaptação para o presencial. Aí surgiu uma outra oportunidade, que agora eu não vou me lembrar. Foi Porto Alegre também? Foi né? O Porto Sesc. Alegre, né? Também Palco pelo Sesc, no palco giratório. Aí a gente estudou mais um pouquinho, mexemos mais um pouquinho. E aí, cada vez que a gente tem a oportunidade de apresentar ele, ou seja, cada vez que surge a remuneração para trazer toda a equipe de novo, então a gente estuda mais um pouco, a gente se reúne e pesquisa mais. Então, cada vez que a gente apresenta esse espetáculo, ele tem algumas coisas novas, que é o momento que a gente consegue reunir o grupo e dizer, não, vamos estudar isso aqui, vamos se dedicar um pouquinho a isso aqui. Legal. Então, até esse momento, a gente não pegou nenhum espetáculo, tipo, vamos apresentar de novo. A gente sempre dá uma olhadinha nele, e o Lunares em si, ele é um trabalho interessante, porque a gente começou ele com uma proposta que tinha os textos da Adri Antunes, e a gente fez uma oficina, uma imersão com ela, para ela meio que nos explicar. Quem que se atraiu pelos textos da Adri Antunes? Como é que funciona essa primeiro start? Assim, nós vamos criar alguma coisa em cima disso, por exemplo. A gente chamou ela para fazer. Ela fez especial. Vocês tinham o tema. Isso. A gente legal. tinha um conceito, uma ideia. Perfeito. E aí a gente convidou ela para fazer os textos, convidamos a Zica para fazer a nossa preparação teatral, que agora a gente disse que vai fazer uma camiseta, que é aerialista, surdo-olímpica e bailarina, e agora somos atrizes também. Que amor. Amor, que legal! Então a gente chamou a Zica. Se chama? Aerialistas. Que lindo. E aí, então, a gente fez essa imersão com a Adri, e aí esse espetáculo, ele fala sobre as fases da lua, né? E a gente, no vídeo, tava muito focada na poesia, no que é bonito. Ai, as meninas, ai, como é bonito elas voando. É lindo, inclusive, é lindo, Claro mas é lindo. E aí, muito lindo. só que aí a Adri nos fez essa chamada. Aí a Adri nos fez essa chamada de que a lua tem a sombra também. Que a gente não tava abordando isso, a gente não estava trazendo isso. E aí, quando a gente adaptou esse trabalho para o presencial, porque quando a gente fez o vídeo, a gente queria uma coisa, né, leve, que tivesse que fosse acessível para o público de forma geral. E aí, como a gente trouxe isso para um presencial, que a gente ia ter um público mais controlado, então a gente conseguiu ir mais para esse lado das sombras, e aí a gente começou a trazer essa camada que é falar da violência contra a mulher. Então a gente começou a pesquisar um pouco mais nesse sentido, e aí trazer outros elementos para dentro da cena. Então a gente... É bem forte, né? Sensacional. Bem forte, nossa. No vídeo, o circo, a gente trouxe um pouco. Mas bem, foi Finalzinho, bem assim, uma suave, pincelada. assim, uma pinceladinha. E aí, quando surgiu essa oportunidade de transformar esse vídeo num presencial, foi eu disse... bem forte, assim. Primeira é lindo, vez, mas é forte, sim. nossa. Claro, mas tem que ser mesmo. A É primeira bem vez que bonito. a André disse isso, olha, vamos ter que adaptar. Eu disse, não dá. Isso foi feito para um vídeo. A gente trabalhou com A gente sempre animação. fica assim, Sim. Não dá Tinha pra as fazer. borboletinhas. Eu lembro, mas, sim. mas dar. funcionou muito também no presencial. Muito, muito. E eu acho que esse momento foi o melhor de todos, assim, né? Que a gente sentou às 4. Que legal. Conversamos, e como que a gente vai transformar isso para uma cena real, feita aqui na frente do público. Porque a gente fez a gravação com chroma key, a gente tinha animação, tinha, sim. né? Era outra história, era outra Ficou proposta. Maravilhoso, gente. É maravilhoso, espetacular. E aí o passeio também foi mais ou menos a mesma história. A gente começou ele dentro Vocês são só do... vocês duas ou vocês? Somos só nós Sim. duas. Passeio E no aí céu. a gente... Passeio no Céu. A gente fez ele para um evento do Instituto de Leitura Quindim. Então ele era um pocket. Uma coisinha, né? Pra caber lá dentro. Então não tinha um pé direito muito alto. Então a gente foi adaptando, assim. E aí depois a gente falou, né? Eu acho que foi para um outro edital. Aí a gente... Tá, vamos fazer. E aí eu me lembro que tinha um negócio, assim, que eu falei... eu escrevi o texto. O texto. Eu lesei e eu coloquei... o espetáculo tem duração de 40 minutos.
E aí ele tinha 15 minutos. Miquela, a gente tem um problema. Acho que temos um pequeno problema. Acho que temos, depois que foi aprovado. Tá, não, tudo bem, a gente vai resolver, não tem problema. E aí, nisso, a gente convidou a Zica de novo, daí a gente encheu. E aí ficou Claro, aí faz uma muito parte legal. É, Conceitual, ele tá não só performática, É né? isso, Claro. sabe? Que é também a nossa ideia de não trazer o truque só pelo truque, ter também Claro. uma mensagem, uma ideia, um Muito enredo. legal. É lindo. E foi assim que ele acabou criando mais camadas. Ele ficou muito fofinho, assim. A gente Muito tem fofo. um amorzinho E por vocês, além disso, vocês fizeram uma estrutura que dá para apresentar ao ar livre. Sim. ele. Isso, É isso. incrível. Vocês construíram essa estrutura. Foi Sim. feita especificamente para Sensacional. pro nosso É o nosso trabalho. querido O trambolho. nosso trambolho. Você chama de A trambolho. indiada. É que a gente gosta do indiada. É muito indiada E nessa vida. claro, para isso vocês precisam de gente para levar, de Sim. transporte, de alguém para montar, para Sim. sustentar, e a produção, e É. larga a trilha, e microfone, headset, sei lá o quê. Se soubesse quantas pessoas estão envolvidas, Exato. parece que é só eu e Esse é a o André. ponto. É engraçado né? porque a gente tinha o Jesus, que Sim. era da equipe. Ah, isso! Jesus foi a pessoa. A gente estava bem amparada lá nas super bem Olimpíadas, porque amparada. Jesus estava conosco. E aí a gente tem esse espetáculo do passeio que a gente apresentou ao ar livre e a gente usa o tecido em gota pra ele não fica no chão. E Ah, aí Que nem tinha. uma rede, né? É. Uhum. E tinha muito vento. E a gente não tava, né? A gente Contando com é ele. sempre adaptação. O circo é isso, né? Tu vai se virando. E aí tá, então aí chamamos os meninos, os riggers, eles iam ficar segurando os aparelhos. Aí o Jesus estava segurando o meu aparelho. E aí lá pelas tantas, não vou contar muito, não vou me estender, mas eu precisei do meu aparelho e eu virei pro Jesus e Jesus fez assim pra mim. Bah, tô lascada. Se Jesus não sabe o que fazer. Vai, ferrou, né? Ferrei. O tecido tava enroscado lá em Meu tecido cima se na enroscou lá na estrutura. Aí lá pelas tantas eu não tava. Vento. Sim. E aí eu não tava olhando, e a Miquela não tava olhando, e eu assim, de repente a cadê? galera começou a bater palma, eu pensei, nossa, a Miquela fez uma coisa É, eu muito me legal. achando E a lá. Miquela pensando, nossa, eu fiz uma coisa muito legal. Aí depois Ah. a gente vai olhar o vídeo e era o Gimerson lá em cima desenroscando. A gente trabalha com os meninos da escalada, né? Sim. E aí ele escalou a estrutura e Foi lá e tirou, soltou, e soltou o todo mundo tecido. aplaudindo ele. Uau. Não foi pra gente. Né? Não, foi pra vocês aqui, né? É. Não, É. mas aí é que tá, esse é o ponto, né? E todo mundo, cara, eu digo assim, um pouco de o trabalhar junto é dar a vida um pelo outro, assim, Meu porque, Deus. porque tá tão presente em si quanto tá presente no outro, Sim. pelo outro, né? Na música acontece muito isso, assim, não é o que eu faço, não é o que o Rafa faz, é o que acontece aqui no meio, e eu acho que vocês vivem muito também essa situação, Com certeza. onde vocês fazem a sua parte, mas trabalham pelo resultado, que é o produto artístico. Uhum. Isso acho que é muito lindo na arte, né? De ter esse resultado, assim, à frente, né? Aham. Fora de si, né? É. E eu acho que a gente já tem, né, a gente mais ou menos já sabe o que vai funcionar para os dois, né, para nós duas, assim. Então eu digo pra Miquela que é muito bom quando a gente cria as coisas, a gente vai fazendo e, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, e quando tu vê já tá pronto, sabe? Que espetáculo. Porque a gente legal. a gente já sabe o que funciona no outro e a gente já meio que visualiza o que o outro faz que fica legal. Uhum. Então a gente já E a gente tem a gente segue a mesma linha, né? A gente tem um gosto. Ai, que Aí massa. volta e meia manda lá no Instagram, olha isso, André. Ela Ai, manda, que legal. volta. É isso aí, A é gente parceria, tá né? sempre, né, deixando a cabeça assim pra preparar as ideias. O que é uma cozinhando. referência? Que Claro, legal. não dá pra falar de Aéreo sem falar de Cirque du Soleil e coisa e tal, mas o que vocês buscam, assim, em termos de... Eu tô falando pra caramba, né? Tô meio que monopolizando aqui. Não, eu tô meio que desculpa. acostumado já com isso. Não, eu adoro, eu acho lindo quando Tá, tu obrigada. fala. Eu adoro. Mas é isso, eu queria saber onde é que você... Essas coisas, por exemplo, que uma manda pra outra, onde é que vocês buscam isso? Vocês, né? Onde é que vocês se inspiram? Então, tem algumas referências, né? A gente... e de lugares diferentes, Tá. não só do circo, Tá. né? Eu gosto muito tem um grupo que é o Pilóbulos, que é um grupo de dança que tem há muito tempo. E eles trabalham... mais a gente, quando faz acrobacia, né, de chão, essas ideias, assim, diferentes, que é o que a gente gosta de explorar a técnica com outras abordagens, né?
Tem a Paper Doll, que daí sim são de aéreos, Uhum. que a gente gosta muito do trabalho delas, que elas são de Chicago. Elas Né? são um pouco, elas trabalham na Europa, um pouco Olha. nos Estados Unidos, mas tem muitos grupos na Europa, Estados Unidos, voltado para esse circo contemporâneo, Que legal. né? Que daí o foco não é o truque em si, Uhum. é todo esse processo, essa coisa menos heróica do circo, sabe? Uhum. Ser uma coisa mais humana, Perfeito. Uau. mostrar que tem erro, que tem... Coloca o erro pra dentro da cena Uhum. também, sabe? E tem grupos aqui, a gente tem o Circo Híbrido em Porto Alegre, que ele Uhum. foi pioneiro Uhum. praticamente aqui, que elas também têm essa levada mais contemporânea. Bem legal o trabalho deles. Tem Que muita legal. gente boa, assim. E tem também por o Circar ali de Florianópolis, que eles têm um trabalho que eu fui fazer o estágio da graduação, eu fui fazer com esse grupo, Uhum. e é bem nessa linha, assim, de buscar lá na essência uma outra forma de montar a cena. Por exemplo, eles trazem a ideia do risco, né? Não só eles, mas, enfim, outros grupos que que trabalha o risco. Então, tira o aparelho, tira o número, Tá. mas explora o risco de outras formas. Então, outros, por exemplo, fazer um equilibrismo com uma sacolinha plástica. Então, olhar para outras coisas, o circo tem muito disso na essência, muito, por exemplo, o mastro chinês, o polidense, Uhum. ele começou porque tinha os mastros segurando a tenda, né? Então, olhar para o entorno e trazer esses elementos, né, para dentro da cena, para essa construção. Então, hoje tem muito número de breaking dentro do circo. O Cirque du Soleil está trazendo muito Olha isso. só. Eles estão trazendo números, por exemplo, que trazem uma ideia de um motoboy. Então, por exemplo, esse pessoal ali de Florianópolis, eles têm o espetáculo ele é feito com sacolas plásticas, muitas sacolas. Uau. E aí eles fazem rolamentos no chão, e aí isso tem o sensorial, né, de tu ouvir aquele barulho, de tu ver a sacolinha voando, então tu Uhum. começa a trazer uma poesia para um negócio que é cotidiano, assim, que Cotidiano. não tem nada a ver Que lindo. não teria nada a ver com a técnica tradicional, né? Uhum. Mas tu vê que ela tá ali. Que bonito. E daí eles- A gente pode se inspirar não só no aéreo, no circo, Uhum. uma música, uma Pois é. pintura, um acorde. Aí a gente procura trazer isso até para os alunos, né? Uhum. Trabalha também um pouco essa expressão artística para cada um mostrar o que é e não aquela mulher do Instagram, eu quero ser igual a ela. Não, Uhum. cada corpo vai se Uhum. mover de um Buscar jeito. uma expressão. Interessante porque a gente fala de arte, da importância da arte na vida da gente, porque quando se fala em sacola plástica, eu sempre me lembro do filme Beleza Americana. Daquela sacola plástica. Aham, É um filme que eu aham. vi há 20 anos, É. tu tava falando, a gente nem tinha super entrado nesse lembrada. assunto, aí tu falou da sacola plástica, eu me lembrei de uma cena que eu me emocionei muito, quando eu vi, que o cinema, pô, é uma arte, né, maravilhosa, né, Incrível. e como essas coisas ficam na nossa vida, então valorizem a arte, tá? A gente tá chegando já no final, passa rápido, né? Sim. Só que a gente queria que vocês deixassem, então, os contatos para quem Onde é que quer as pessoas podem onde- assistir, assistir os espetáculos de vocês, online, o... presencial. por aí. Achei- Pode Eu só complementei, Rafa, fala. Não, então. Não, fala. Não, vai lá. Por favor. Vocês puderem deixar o contato. tu me deixa o contato. Sim, por favor. Essa. Vocês poderiam deixar um contato para as pessoas que querem entrar em contato com a escola, com os Sim. espetáculos, se quiserem deixar o endereço também para ver na internet, né? Vocês nos encontram Joanas do Ar, né? Joanas do Ar, fica mais fácil de encontrar. A gente tem um canal no YouTube que tem esse espetáculo, vídeo circo do Lunares, outras apresentações. Nós temos um site, joanasdoar.com.br, e temos o nosso Instagram também, que é mais o canal onde a gente se comunica mais. Para aulas, para espetáculos. Quiser conhecer a escola, fica Legal. ali no bairro São Leopoldo, um lugar bem legal. É bem legal o lugar. Bem legal. Bem legal. Bem legal. Fica ali próximo da rótula da São Leopoldo, bem pertinho. A partir dos 8 anos, pode ir lá e Isso. buscar. E se pendurar com a reservas. gente.
Rafinha? Vamos lá. Vamos Vocês, lá. acho que vocês Vamos. iam Vamos gostar fazer de uma live experimentar. no Vamos! Meu Deus. Bora. Só com roupas largas, por favor. Porque Ah. é difícil. Eu não gosto da galera aí. É difícil essa parte aí. É, né? Não, mas é bem viável de fazer, sim. Muito obrigado. Obrigada Adoramos. pela Gente, presença. que Parabéns pelo agradece. trabalho de vocês, que é Parabéns. lindo. E sucesso sempre, gurias. Vocês são muito inspiradoras mesmo. Ai, E a gente adora vocês. É verdade. Obrigada por estar Também. aqui com a gente. Realmente. Me admira muito. Muito obrigado. Obrigada, queridas. Muito obrigado. Todo sucesso do mundo para vocês. As produções todas. Gente, tô mais calma até agora, nesse momento. Esse Deu aqui... tudo certo. Deu tudo certo, foi lindo. Esse aqui foi o podcast Melodias e Memórias. Nós somos Tita e Rafa. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda sua opinião, baixa o app XPlay Digital e segue conosco para mais episódios e mais conteúdo, e mais arte, mais música, e mais sentimento e tudo mais. Obrigada pela sua presença e até a próxima. Até. Quando eu abraço o lado errado, quando eu defendo o perverso, eu abro mão do meu legado, eu ignoro o universo. Um passo atrás e sigo em frente. Eu abro mão do conveniente. Eu não concordo com quem mente. Se oriente. A profissão que eu escolho, se é uma rua ou avenida, eu acho que sempre dá tempo. Repensar, se perdoar. Pois o presente é um momento. E tudo sempre vai mudar. Um passo atrás e sigo em frente. Eu abro mão do conveniente. Eu não concordo com quem mente. Se oriente.